Graças a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar os seus assentos, por hora. Quero, de antemão, externar minha gratidão ao Deus Todo-Poderoso, que nos trouxe a todos nós aqui. Somente a Ele toda honra e toda glória para todos sempre. Externo também o meu singelo agradecimento ao nosso ilustre pastor presidente Orlando Dias de Souza, meu pastor, por nos confiar esta oportunidade. Ao nosso irmão Felipe também, que nos contactou para este evento, para esta oportunidade, nossa sincera palavra de gratidão, bem como a todos os presentes. Queremos também cumprimentar a todos os que nos acompanham através da internet, do YouTube. Jesus Salva, queremos agradecer a você que está conectado aí conosco, ouvindo estas mensagens em forma de canto e ora ouvindo também esta mensagem que vos será apresentada através dos santos oráculos de Deus. Queridos, sem delongas, vamos fazer uso da palavra do Senhor. Eu tinha em mente uma palavra prontificada, estudada para esta ocasião, mas no transcorrer deste culto eu fui transportado para uma outra passagem, para vos trazer uma mensagem. E gostaria de compartilhar convosco em Apocalipse, ou livro das Revelações de João, capítulo de número 22. É o último livro da Bíblia, para quem não está muito familiarizado, é o último livro da Bíblia. No capítulo de número 22, nossa leitura dar-se-á do versículo de número 6, estendendo-se esta leitura até o versículo de número 21. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 6 ao versículo de número 21, que encerra o capítulo. A leitura segue-se assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E ele disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me mais, não cedes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Eu gostaria de tão somente salientar e pedir à igreja que me ajude como tal, o versículo de número 17, juntos comigo. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Meus queridos, a palavra que nos introduz, descrita no livro de Apocalipse, livro este que foi escrito por João, o evangelista e apóstolo, que esteve durante todo o ministério de Jesus aqui na terra, ao seu lado, que acompanhou todo o desfecho da história de Cristo, que acompanhou também todos os seus ensinos, que acompanhou e viu que Jesus Cristo, Ele era e é o cumprimento das Escrituras, o cumprimento da profecia que sobre Ele fora relatado. O texto em apreço faz parte da revelação final que João teve quando estava na ilha de Pátimos, um local na Turquia em que ele estava preso em detrimento de pregar a palavra do Senhor Deus. Para muitos naquela época, esta pregação de João, ela constituía em uma ofensa contra certos princípios da época ou contra certos credos da época. Ela contrapunha as mensagens que eram pregadas por outros profetas ou por outras pessoas de sua época. Porque o ensino de Jesus, o ensino de João, melhor dizendo, estava centrado em cima da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E João não retrocedia na sua mensagem, bem como os contemporâneos de João, também convertidos, muitos deles tiveram a sua vida ceifada e não retrocederam, não negaram, mas concretizaram e disseram que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, que Ele é o Deus que foi enviado, que Ele é o Verbo que se fez carne. No Evangelho, que também João escreveu no capítulo 1, ele diz que este Verbo se manifestou e vimos a sua glória como a glória do unigênito.
Quando ele fala sobre o verbo, ele está expressando que a palavra se fez carne. Mas é muito mais profundo do que isso, porque quando ele diz a palavra se fez carne, no sentido original, queria dizer que Deus tinha um pensamento de bem, de salvação, para ministrar à humanidade. Contudo, se Deus pudesse manifestar esse pensamento diretamente, individualmente, a cada indivíduo, nós não seríamos capazes de captar, de receber, de reter esta mensagem, levando-se em conta o estado de pecaminosidade das pessoas de todas as eras, de todos os tempos, que herdaram a genética de Adão, que é o pecado. E assim, Deus então, ele manifesta o seu verbo, a sua palavra, Jesus Cristo, a expressão do pensamento de Deus, estava agora colocada em prática, porque em pessoa, Jesus Cristo veio, humanizou-se, o verbo se fez carne, e deu assim condição ao homem de receber a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, a mensagem de resgate do seu estado de decadência moral e espiritual, para se entregar a Deus. Quando voltamos para a mensagem em apreço, a qual nos foi introduzida com esta leitura, Jesus está falando com João, através de um anjo, dizendo que ele não selasse este livro, porque o fim estava próximo. Ora, levando-se em conta as palavras que foram ditas pelo nosso irmão diácono Tiago, expressada aqui, os momentos que nós estamos vivendo, não resta dúvida, o fim está próximo, o fim está às portas. Não importa como isso vai acontecer, para a igreja não tem importância os acontecimentos futuros, se após o arrebatamento da igreja haverá uma grande tribulação e uma destruição total, cataclismas irão acontecer, o cosmos será abalado, os elementos da terra também serão abalados, muitas coisas irão acontecer. Mas para aqueles que fazem parte da igreja, só uma coisa interessa, é o que está dizendo aqui o versículo de número 17, o Espírito e a esposa dizem vem, enquanto a terra está atônita, enquanto os moradores da terra estão atônitos, olhando para o futuro, sobre o que vai acontecer, o que será depois desta pandemia, como será, tudo vai voltar ao normal. Isto me faz lembrar dos contemporâneos de Noé. Eles estavam vivendo como a maioria das pessoas da era atual, porque aqui diz o seguinte, nos versículos da palavra do Senhor, que aquele que faz a injustiça, continue fazendo a injustiça, aquele que é sujo, continue sujo, porque na era atual, as pessoas estão vivendo de conformidade com os seus próprios preceitos, de conformidade com seus próprios pensamentos e entendimento a respeito das coisas, mas só um é certo nisso tudo, Jesus Cristo e a sua palavra. E quando a palavra diz, ora, o Espírito e a esposa dizem vem, isso quer dizer que nós, a igreja, ou aqueles que a ela pertencem, ou aqueles que a ela estão agregados, precisam olhar para o céu como uma única alternativa certa, como uma única esperança. Nossos irmãos que partiram e foram ceifados por essa doença chamada Covid, com certeza em seus corações, eles estavam com esta esperança viva, com esta chama acesa em seus corações, dizendo, o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouça, diga, vem. Mas esse vem da onde, de quê, para quê, por quê? Isto está dizendo sobre o Senhor Jesus Cristo.
Ele em breve há de se manifestar nas nuvens dos céus com um alarido de trombeta de Deus. Quando Ele se manifestar, os salvos em Cristo serão retirados desta terra, e nós não mais estaremos aqui, embora o apóstolo Paulo nos diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, então seremos arrebatados e transformados, e moraremos nas mansões celestiais. Mas resta-me perguntar nesta noite: quantos têm certeza desta esperança? Quantos estão firmados nesta palavra? Porque é muito fácil entrar numa igreja, ou até mesmo ser membro dela. Isto é a coisa mais fácil que tem no mundo. Agora, pertencer à igreja mística de Jesus Cristo, pertencer ao corpo místico de Cristo, é uma outra história. É preciso ser remido, é preciso ser lavado, é preciso ser santificado no sangue de Jesus Cristo. E aqui diz que de fora ficarão os cães. Durante muito tempo eu fiquei a pensar o que seria, ou o que esta palavra estaria dizendo. O que esta palavra está dizendo que os cães são aquelas pessoas que perderam qualquer sensibilidade para com o seu próximo. Estamos vivendo dias em que atrocidades têm acontecido sem medidas. Pessoas matam umas às outras por causa de nada. Pessoas esquartejam umas às outras por causa de nada. E isto tudo tem acontecido porque o ser humano está perdendo o raciocínio lógico. O pecado está assumindo a alma, o coração e tudo que há no homem. O homem está perdendo a sua essência, que é a imagem e a semelhança de Deus. Mas existe uma esperança. Jesus Cristo, Ele é a esperança. Somente em Jesus o homem pode mudar. Somente em Jesus o homem pode ter esperança de uma vida futura. Porque Jesus vai nos dizer no Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 10: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele é o autor da vida, e só Ele pode transformar, pode mudar, pode modificar uma pessoa que está caída, que está abatida, que está estraçalhada, que está além ou aquém da sociedade, e transformar em uma nova criatura. Nesta noite, temos a oportunidade de olhar para Jesus e recebê-lo como o autor e consumador de nossa fé, de estabelecer nele a nossa esperança, de estabelecer nele a nossa confiança, de esperar nele e de esperar por ele. Assim eu encerro estas palavras, testificando isto conforme diz aqui em Apocalipse, capítulo de número 22, e versículo de número 20, que encerra dizendo isto: aquele que testifica estas coisas, certamente, cedo vem. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Encerro aqui estas palavras, pedindo que Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus.